Nós estamos em uma série chamada Linguagem do Reino. Quem veio domingo passado ouviu a parte 1 da mensagem. Linguagem do Reino. O reino de Deus tem a sua linguagem. O reino de Deus tem a sua forma de se manifestar, de se comunicar, de ser construído entre nós. O reino de Deus é o governo de Deus. É a vida do jeito que Deus deseja que ela seja. E semana passada nós começamos falando que o reino de Deus, nessa série, nós vamos dele pinçar um detalhe. Nós vamos falar sobre generosidade. Generosidade foi o tema do domingo passado e vai ser o tema dessa série como um todo. Generosidade é a linguagem do reino de Deus, porque Deus é um Deus doador. Aqui não é apenas generosidade material, generosidade financeira. Nós estamos falando sobre essa virtude de dar, essa virtude de compartilhar. Deus é um Deus que compartilha. Quando Deus criou todas as coisas, no princípio, Gênesis capítulo 1, verso 1, criou Deus os céus e a terra. Deus não cria nada a partir de um lugar de necessidade, a partir de um lugar de carência. Deus criou todas as coisas para dividir com a sua criação a sua alegria, o seu amor, a sua graça. Quando Deus cria todas as coisas, a criação é um ato da generosidade de Deus. Ele queria que nós experimentássemos o que Ele já, desde a eternidade, experimentava em si mesmo, na comunhão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o amor que havia entre eles. Ele agora desejava que toda a criação experimentasse isso. A criação é um ato da generosidade de Deus. A redenção é um ato da generosidade de Deus. A Bíblia diz, o versículo mais famoso, e você vai me ajudar, muitos sabem de cor, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, Ele deu. Jesus foi uma doação de Deus. Jesus foi um ato da generosidade de Deus. Então o nosso Deus é um Deus que tem uma natureza generosa. E por causa disso, Ele deseja que nós sejamos igualmente generosos. E semana passada nós falamos, meio que fazendo uma introdução desse tema. Nós falamos, por exemplo, sobre essa generosidade que tem a ver com tudo que nós temos vem de Deus, tudo que possuímos vem do Senhor. E quanto mais nós entendemos isso, melhor repartimos. Falamos também sobre essa generosidade que tem a ver com o propósito eterno de tudo que nós temos, ou seja, nós podemos viver olhando apenas para essa vida, para esse tempo, ou nós podemos viver à luz da eternidade. E quando nós pensamos em eternidade, nada que temos é eterno, tudo é passageiro, tudo é efêmero. Mas quando nós pegamos aquilo que nós temos e utilizamos para propósitos eternos, aí a gente deixa de ter uma vida que é meramente aqui e agora, passageira, e começamos a ter uma vida que atravessa o tempo e que é cheia da eternidade. Então falamos sobre isso, falamos sobre termos uma perspectiva eterna. Nosso pastor Costa Neto pregou aqui e falou sobre um ponto que ele tem sempre meio que batido repetidamente: a vida é curta, a vida é muito curta, nós precisamos fazer a nossa vida valer a pena. Mas hoje, eu quero falar sobre um ponto específico. Eu quero falar sobre um tópico, porque eu poderia falar de vários, mas eu vou ficar só com esse hoje. E eu vou ser bem objetivo e breve. Eu quero falar de um tópico que é um tabu para muita gente, nesse assunto de generosidade. Muita gente não entende, outros eu até compreendo, tiveram experiências negativas com esse assunto, vivenciaram dentro de algumas comunidades de fé, comunidades religiosas, de onde vieram, experiências negativas com esse assunto. Tem gente que distorce esse assunto, tem gente que usa esse tópico de maneira equivocada, de maneira manipuladora. Então eu entendo o preconceito que muitos carregam sobre esse tópico, porém não deixa de ser um assunto que precisamos entender e precisamos viver.
porque é um assunto da Bíblia, é um princípio da palavra de Deus. O meu compromisso com você nessa manhã, eu vou ensinar o que a Bíblia diz, e você vai decidir o que você vai fazer com isso. Eu vou ensinar o que a Bíblia diz, eu vou pautar cada ponto, cada tópico nas Escrituras. Você vai ouvir, eu não vou levar mais do que 30 minutos, você vai ouvir e você vai perguntar: Espírito Santo, o que isso tem com a minha vida? E você vai decidir o que fazer com o que hoje Deus falar com você, amém? Eu quero falar sobre o princípio do dízimo. Eu quero falar sobre o princípio do dízimo. Eu fui criado pela minha avó. A minha avó era presbiteriana, me levou para a igreja desde cedo. Dízimo nunca foi uma questão para mim, porque desde cedo eu via a minha avó dando os dízimos. Era muito normal. Mas depois eu fui crescendo, interagindo com pessoas, outros conteúdos, e eu fui começando a questionar aquilo, e em conversas, vendo o quanto é um tema delicado, que pessoas evitam. Deixa eu dizer para você, mas essa é a minha premissa, assim, inicial e a mais fundamental, que eu quero que você guarde, é que dízimo não é sobre dízimo. Fale comigo, dízimo não é sobre dízimo. Por isso, maior parte do tempo não falarei sobre dízimo, falarei de outros assuntos, porque o dízimo não é sobre dízimo. É um princípio que está ligado a outros muito mais profundos e que transformam a nossa vida. 4 princípios é que eu quero compartilhar com você. Primeiro, o dízimo não é sobre dízimo. O dízimo é sobre gratidão. Fale comigo bem forte, gratidão. Primeiro texto bíblico é Gênesis capítulo 14. O contexto aqui é na vida de Abrão. Abrão, ele ainda era chamado Abrão, ainda não Abraão. Ele vai a uma guerra, ele luta uma determinada guerra contra 5 reis, a fim de resgatar o seu sobrinho Ló. Veja que houve uma batalha dificílima, maior do que Abrão, 5 reis contra Abrão. E no meio disso tudo ele resgata o seu sobrinho, ou seja, uma vida, uma pessoa, um familiar foi resgatado. Milagre aqui. E depois disso ele tem um encontro, Gênesis 14, versículo 18. Ele se encontra com uma figura intrigante chamada Melquisedeque. Então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. A maior parte dos teólogos converge para a ideia de que Melquisedeque é uma cristofania, é uma manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento, porque a carta aos Hebreus vai fazer essa correlação, Hebreus capítulo 7, entre Cristo e Melquisedeque. Esse Melquisedeque é um sacerdote de Deus, ele oferece pão e vinho. Pão e vinho lembra você de alguma coisa? A ceia do Senhor. Ele faz uma ceia ali com Abrão e abençoou Abrão. Ele, além da ceia, derrama uma bênção sobre Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, Abrão. E o texto encerra dizendo: e então Abrão lhe deu o dízimo de tudo. De tudo o quê? De tudo que ou ele tinha, ou que ele tinha conquistado na guerra contra os 5 reis, o dízimo, a 10ª parte dos despojos. Esse texto fala para nós sobre gratidão. Abrão vem de uma luta, Abrão vem de uma guerra. Ele se encontra no meio do caminho com essa figura sacerdotal, que dá a ele pão e vinho e que o abençoa. E no meio disso, ele não é obrigado, não há uma imposição. Note que aqui, naquele tempo, não havia uma lei, o dízimo não era um decreto. O sacerdote, se você perceber aqui no texto, não pede, não há uma solicitação, me dê, Abrão, não. A Bíblia simplesmente diz que depois de Abrão ceiar e ser abençoado, foi uma resposta natural do coração dele. Em gratidão, ele disse: está aqui a 10ª parte de tudo que eu conquistei, como um reconhecimento
conhecimento de que eu sei que essa conquista não se deu por causa da força do meu braço e da minha carne, ela se deu por causa da graça de Deus sobre a minha vida. E aí, igreja, a primeira coisa que eu quero levar cada um de nós a pensar é quantas batalhas nas quais Deus já nos deu vitória, por quantos vales você atravessou e foi a mão de Deus que te sustentou, por quantos dias escuros Deus foi a tua luz, em quantos dias confusos Ele foi a tua direção, em quantos dias marcados por fragilidade Ele foi a tua força. Eu estou pregando para alguém aqui nesse lugar, meu irmão. Eu não sei você, mas eu conheço o Deus que dá vitória em batalhas. Eu conheço o Deus que dá vigor ao cansado. Eu conheço o Deus que renova de ânimo desanimado, porque eu já estive nesses lugares. 5 reis contra 1, 5 contra 1, uma batalha maior do que eu, lutas maiores do que eu, cadeias maiores do que aquelas que eu poderia romper na minha força. Deus foi comigo, Deus agiu em minha vida. Irmão, tudo é graça. Por isso a palavra gratidão, gratidão vem da palavra graça. Só consegue ser grato mesmo a Deus por tudo quem entende que é graça. Que é graça. Pastor, mas calma aí, deixa eu falar uma coisa sobre a minha vida material. Aqui teve muito suor. Teve muito suor. Eu estudava debaixo de um poste para passar naquele concurso porque nem luz tinha em casa. Olha, eu já escutei cada história. Eu pegava aquele ônibus, aliás, nem dinheiro para o ônibus eu tinha, eu ia era a pé, acordava cedo. Foi muito ralado. Eu comecei vendendo 1 quilo de arroz, depois virou uma bodega, virou uma quitanda, virou uma mercearia, um supermercado. Deus me abençoou. Eu sei o quanto eu ralei para conseguir me alfabetizar. Eu vim lá, olha, eu vim de um interior que onde Judas perdeu as botas é metade do caminho. Eu sei o quanto eu ralei. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, mas lembre-se que quem te deu oxigênio, quem te deu força para você ficar de pé, quem te deu essa inteligência, esse cérebro, quem te colocou onde você está, sempre foi Deus. É claro, a graça de Deus não substitui a diligência humana, mas sem a graça de Deus a sua diligência seria como nada. Salmo de número 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. É graça de Deus. É graça de Deus. Faça só uma pergunta para si. Uma pergunta para si mesmo. Eu faço ela para mim. Por que eu nasci aqui, no Brasil, com oportunidade de ter estudado, com o básico, com 3 refeições ao dia? Por que eu não nasci lá no Zimbábue, lá numa vila perdida na África, caminhando quilômetros para conseguir uma água potável, sem saber nenhuma outra língua a não ser o meu dialeto local? Por quê? O que é que me diferencia? Eu sou melhor? Eu sou melhor? Quando você saiu do ventre da sua mãe, tudo que você conseguiu ter de oportunidade já foi fruto da graça inexplicável de Deus. Inexplicável, não tem razoabilidade nisso. Não dá para encontrar um argumento que justifique. É por isso, gente, quando a gente, sabe, se vê como Abraão dizendo assim, poxa, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. A resposta natural é consagrar a Deus a primeira 10ª parte. Olha, tem algo que eu faço e eu quero compartilhar com você. Quando eu recebo o que eu ganho, eu oro a Deus e digo, Senhor, obrigado. Eu tenho saúde porque o Senhor me deu e foi com essa saúde que eu trabalhei. Senhor, obrigado, porque as minhas faculdades mentais estão funcionando plenamente, porque o Senhor tem me permitido assim. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu não poderia
ou eu poderia não ter nada disso, mas tenho, e só fiz, e conquistei, e obtive isso aqui, por tua graça. Em espírito de oração, eu consagro a ti a primeira 10ª parte. Segundo, fale comigo, honra. Fale mais forte, honra. Todo relacionamento que você quer que ganhe uma dimensão especial, ele precisa de honra. Por isso, quando Paulo fala sobre o casamento, ele fala sobre honra. Ele fala a importância da honra. Porque a honra é o que veste uma relação de uma qualidade especial. Quando você honra alguém, você está cultivando naquele relacionamento algo singular. E a Bíblia diz, segundo o texto bíblico que eu leio, Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. Há um poder aqui na honra. Quando ele diz, honre o Senhor com a primeira parte dos seus recursos, a primeira parte, as primícias, há um poder nisso. Quem é do tempo que a gente comemorava aniversário com bolo de verdade? Aquele que era comprado no metro. Aquele que metade da mesa da sala era o bolo. E aí chegava a hora do primeiro pedaço. Rapaz, essa história de primeiro pedaço. A criança é sempre coagida, ela nunca tem livre-arbítrio ali. A mãe fica perto e diz assim, dê a sua avó. Dê a sua tia que você deu a casa. A criança é sempre alvo ali de um constrangimento. O primeiro pedaço fala algo. Ser prioridade. Pense comigo. Quando você tem um relacionamento com alguém e você sente que aquela pessoa só sai com você ou só te dedica um tempo quando ela não tem outra opção. Quando você é a sobra. Quando você é o que tinha. Ninguém se sente honrado com o que tinha. Ninguém se sente honrado com o que sobra. O princípio das primícias, deveríamos aplicar esse princípio da primeira parte em tudo. Por que nós estamos aqui no primeiro dia da semana? Porque estamos cultuando a Deus e dizendo, eu só começo a minha semana na presença de Deus, porque ter Deus no começo é ter Deus no meio, é ter Deus no final. Eu estou aqui no primeiro dia da semana. Eu quero louvar a Deus pela sua vida que decide todo domingo dizer assim, olha, estando bem ou não, cansado ou não, com dor de cabeça ou não, eu vou para a igreja, eu vou começar a minha semana, o meu primeiro dia é a primícia da minha semana, cultuando a Deus. Com criança, com menino, eu acho bonito, eu acho lindo. Tem pais que olha, está com a criança no colo, não conseguiu levar até o VK, mas está ali, está em pé, está com a criança, está prestando atenção no culto, não deixa de vir para a igreja, louvado seja Deus. Venha, meu irmão, pode vir. Isso aí é princípio que a gente vai estabelecendo na nossa vida. Quando você começa o seu dia com o seu devocional, começa o seu dia na presença de Deus, tem um poder, porque você está dizendo, Deus, tu não és o resto, tu não és aquele que merece a sobra da minha energia, mas tu és aquele que é digno do começo do meu dia. É a primeira parte, é a primícia. Quando você decide começar o seu ano, olha aí uma dica para você, comece o seu ano com um jejum de 21 dias. Comece o seu ano dizendo, janeiro todo começo de ano, porque começo de ano, começo de mês, começo de semana, começo de dia, todos os meus começos, a primeira parte é Deus, a primeira parte é Deus. Deus, é para Deus. Eu acho lindo quando pessoas falam assim, pastor, olha eu, para a glória de Deus, com muita luta, conquistei uma casa agora própria, mas a primeira coisa que eu quero fazer na minha casa é um culto de ação de graças. O que a pessoa está dizendo? A primeira coisa que eu quero, a primeira parte eu quero dedicar a Deus. É Deus que está lá em cima com o chicote na mão, esperando você não fazer a primeira parte para estralar contra você? Não! Mas é o seu coração. Irmão, escuta uma coisa, quando você vai colocando Deus em primeiro lugar, tudo dentro de você vai ganhando a devida ordem.
Eu aprendi que quando a gente vai fazer uma mala, você vai fazer uma viagem, você vai preparar uma mala, e hoje em dia, as companhias aéreas só estão permitindo aquela malinha pequena, a não ser que você pague, né, o extra, se você for como eu, que detesta pagar esse extra. Fica naquela malinha pequena e você vai viajar 21 dias e você diz, vai caber nessa. Você coloca uma micro roupa, um negócio, enrola e diz, essa daqui, nada pesado, jaqueta não dá não, tem que ser uma coisa leve, e aí você vai, tenta. Mas o princípio é você começa pelas coisas grandes, porque as pequenininhas tu encaixa nas vacâncias, encaixa nos vazios. Meu irmão, a gente começa organizando a vida, sabe como? Deixa eu te falar uma coisa, é decidindo colocar em primeiro lugar as primeiras coisas. Quem é digno do primeiro lugar na sua vida é Deus. Quer organizar o seu tempo, coloque Deus em primeiro lugar no seu tempo. Quer organizar a sua vida, coloque Deus em primeiro lugar nas suas decisões. Quer organizar as suas finanças, coloque Deus em primeiro lugar nas suas finanças. Entenda, não tente partir para a ideia do não, quando eu então ganhar mais, quando eu então conseguir isso daqui, quando eu eliminar essa dívida aqui, então eu vou começar a dar a primeira parte para Deus. Não, deixou de ser a primeira parte, coloque Ele em primeiro lugar, coloque Ele, honre Ele com a primeira parte, esse é o começo, e você vai ver a graça de Deus te dando sabedoria para encaixar todas as demais coisas. Gente, eu posso ir mais fundo, eu posso ser sincero com você? Deixa eu dizer uma coisa. Uma vez eu sentei com uma pessoa, e ela disse, pastor, olha, para eu honrar a Deus com a minha primeira 10ª parte, eu vou ter que mudar coisa aqui, não cabe no orçamento, não cabe. Eu disse, olha, minha amiga, você concorda que toda prioridade sempre implica mudança? Quando você quer priorizar a saúde, você dorme menos, acorda mais cedo para ir treinar. Quando você quer priorizar, é ou não, gente? Uma faculdade, você deixa de ir para o racha de segunda-feira, e segunda-feira à noite está lá na tua faculdade. Mudou a agenda, sacrifícios foram feitos. Quando você quer fazer um curso, senta marido, esposa, senta dentro de casa. Você que é solteiro, olha para o seu orçamento e diz, eita, não vai dar para trocar o carro, porque esse ano eu quero fazer um MBA, eu quero fazer uma pós-graduação, porque toda prioridade implica uma mudança, é um efeito dominó. Se agora eu quero priorizar isso, outras coisas vão ter que ser adequadas. Gente, em nome de Jesus, se Deus é primeiro lugar, a casa de Deus, o reino de Deus, as coisas de Deus, se eu digo que eu sou um discípulo de Jesus, se eu digo que eu sou alguém que estou ajuntando tesouros não na terra, mas no céu, se eu digo que eu sou alguém que sim, claro, louvado seja Deus, eu quero ter uma vida próspera aqui, mas mais e acima de tudo isso, eu quero viver para a glória do meu Senhor, para a glória do meu Salvador. Se eu digo que eu sou de Jesus Cristo, por que é que honrá-lo com a minha primeira parte nas minhas finanças não deve também implicar mudança no resto? Coração, gente, nós precisamos nos fazer essa pergunta. Fale assim comigo, quando Deus está em primeiro lugar, tudo entra em ordem. Terceiro princípio, dízimo não é sobre dízimo, é sobre gratidão, é sobre honra, é sobre provisão. Fale comigo bem forte, provisão. A Bíblia conta a história de um povo chamado Israel. A descendência de Abraão é Israel, eles se estabelecem em uma terra. São 12 tribos que formam Israel, uma delas, a tribo de Levi, a tribo sacerdotal. Eles constroem, durante o seu tempo no deserto, um tabernáculo, mas uma vez estabelecidos na terra prometida, eles constroem um templo. É Salomão quem constrói um templo. De maneira que a religião de Israel, ela tinha um templo, ela tinha sacerdotes, ela tinha ritos, ela tinha cerimônias. E para o sustento desse sistema de templo, de ritos, de sacerdócio, Deus estabelece para Israel o princípio do dízimo. É por isso que você lê o profeta Malaquias, versículo 10 de Malaquias 3, dizendo, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova. Aqui, o motivo de ter a expressão alimento
é porque o templo também tinha uma função social. As ordenanças de Deus na lei de Moisés, elas contemplavam uma função social para o templo. Cabia, por exemplo, ao templo ajudar os pobres, as viúvas, os necessitados. Ou seja, veja que há uma total relação com aquilo que a igreja de Jesus faz hoje. Porque hoje nós temos um espaço onde nós nos reunimos. Sabemos que o templo não é o espaço, porque nós somos o templo e a habitação do Espírito Santo. Mas hoje nos reunimos em um lugar para prestar culto, para sermos edificados pela palavra, para buscarmos como comunidade a presença de Deus. Também temos um Instituto Vida Videira, estamos em mês de Ame Seu Vizinho. Nós fazemos continuamente ações para alcançar o pobre, a viúva e o necessitado. Agimos no espiritual, agimos no social, há uma correlação. O que eu quero tentar dizer para você é que, por que o dízimo foi estabelecido como lei lá no Antigo Testamento? Eu li para você Malaquias 3. Por que esse texto de Malaquias 3:10 fala, tragam o dízimo ao templo? Porque naquele tempo, para que houvesse mantimento, provisão para o templo, para o sacerdócio, era preciso o dízimo. Era uma lógica. A manutenção não vinha por meio de imposto, a não ser esse, o dízimo, o princípio do dízimo. Aí muitas pessoas, elas falam assim, pastor, eu não acredito, porque olha, eu estudei muita Bíblia, estudei teologia, eu descobri que o dízimo é um princípio lá do Antigo Testamento e caducou. E aí eu vou lançar o seguinte questionamento para você, olhe bem para mim. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 8, versículo 6, que, olha esse versículo, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Ao deles quem? Aos sacerdotes da antiga aliança. Assim como também a aliança da qual ele é mediador, fale comigo, é superior à antiga aliança, sendo baseada em promessas superiores, diga superiores. O que Hebreus está tentando dizer é, Jesus Cristo, quando vem ao mundo, ele inaugura um novo tempo, uma nova aliança. Nós agora temos um pacto com Deus por meio de Jesus. O pacto da graça de Deus selado na cruz. O Espírito Santo agora habita em nós. E claro, muitos símbolos do Antigo Testamento foram ressignificados. Olha bem para mim, me acompanha para você pegar o raciocínio. Por exemplo, o templo somos nós, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. Os sacerdotes somos todos nós, porque todos nós somos agora sacerdotes para o nosso Deus e Pai, é o que diz Apocalipse, é o que diz 1 de Pedro 2. Os sacrifícios que oferecemos não são mais animais, ninguém aqui chega no domingo dizendo, pastor, eu trouxe uma ovelhinha para sacrificar. A gente levanta as mãos em adoração, é o nosso sacrifício de louvor, nós dobramos os joelhos em oração, é o nosso sacrifício de oração, abrimos os lábios em confissão, é o nosso sacrifício diante do Senhor, a nossa vida em adoração e oração. Ou seja, os símbolos ganharam uma nova roupagem, mas o que eu quero lançar para você de questionamento é, se nós vivemos em uma aliança em que o mediador é melhor, porque Jesus é melhor que Moisés, se nós vivemos em uma aliança em que o santuário é melhor, porque antes eu precisava ir para um determinado local para encontrar Deus, eu agora posso encontrar Deus em todo e qualquer lugar. Se os sacrifícios são melhores, porque agora não é mais sobre animal, quem pode ou não comprar animal, qualquer pessoa pode adorar a Deus, basta adorá-lo em espírito e em verdade. Se as promessas, Hebreus está dizendo aqui, se as promessas que eu tenho na nova aliança são superiores, porque na antiga aliança as promessas eram temporais, Deuteronômio 28, era tudo promessa temporal, era sobre ter terra nesse mundo, era sobre ter só riqueza nesse mundo, mas as promessas que nós temos agora são infinitamente maiores. Ele nos prometeu a glória, Ele nos prometeu o céu, Ele nos prometeu vida eterna, Ele nos prometeu perdão, Ele nos prometeu uma vida em comunhão com Deus eternamente. As promessas da nova aliança são superiores. Tudo é superior, gente. A Bíblia, você tem que entender, quando você abrir a sua Bíblia, do Antigo para o Novo Testamento, sempre pense, é um salto, você está dando um salto, você está subindo de degrau. O Novo Testamento é o degrau mais elevado, é o nível mais elevado, porque tudo no Novo Testamento é superior, é melhor, é maior. Aí eu te pergunto, e por que é que no tocante à generosidade com o reino de Deus, os crentes do Novo Testamento têm que regredir
em relação aos crentes do Antigo Testamento. Esse povo aqui Deus tirou do Egito. Esse povo aqui Deus tirou foi do inferno. Esse povo aqui foi redimido pelo sangue de um cordeiro colocado nos umbrais das portas, Êxodo. Esse povo aqui foi comprado pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você está entendendo o que eu estou pregando, querido? Esse povo aqui, eles olhavam e admiravam os profetas, os reis, os sacerdotes, porque somente sobre eles a unção do Espírito Santo estava. Esse povo aqui, é dito sobre ele: vós tendes a unção do Santo. Quem quiser pode receber de graça da água do Espírito Santo de Deus. Tudo aqui é maior e é superior. E por que a nossa entrega pelo reino então é inferior? No Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, eu vou agora usar a física. A igreja do Antigo Testamento, ela tinha uma missão centrípeta. A igreja do Novo Testamento tem uma missão centrífuga. Como assim? Vou explicar. A igreja do Antigo Testamento, ela era ensimesmada, ela não tinha o propósito de alcançar as pessoas para o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não tinha. A missão de Israel era sobreviver até que o Messias viesse. Só isso. Mas a missão do Novo Testamento, mas é maior. Porque Jesus falou, Mateus 28, a grande comissão: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, pregai o evangelho e batize eles que aceitarem Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos em todas as nações. A gente tem uma missão maior, gente. A gente tem que chegar em cada casa, em cada bairro, a gente tem que chegar em cada escola, em cada faculdade, a gente tem que chegar no seu vizinho que ainda não conhece Jesus, no seu familiar que não conhece Jesus. A gente precisa semear e espalhar a mensagem do evangelho em todo lugar. Uma missão dessa precisa de muito mais recurso. Porque eu gostaria que plantar igreja não precisasse de recurso. Eu já plantei igreja, já fiz parte disso. E eu descobri que sem recurso ninguém planta igreja. Vou falar uma coisa para você. A experiência que eu tive plantando a igreja em Brasília. Era o povo vindo. Porque as pessoas estão sedentas da palavra. O povo vindo. E eu ia olhar prédios na cidade. Porque, meu irmão, eu te digo com toda a certeza e a convicção da minha alma, se a gente tivesse um prédio de 2.000 lugares naquele lugar, tinha 2.000 pessoas sentadas. A sede era grande. Mas todo prédio que a gente visitava, o camarada dizia, não, o valor é tanto. Eu disse, caro demais. Receita da igreja não dá não. Receita da igreja não dá não. Diz que a obra de Deus não precisa de provisão, de mantimento. Precisa. Foi uma tampa assim, ó, de panela de pressão, segurando. Porque com recurso, tinha um prédio, cabia tanta gente que está precisando de Cristo. Que está precisando de Cristo. A obra de Deus, meu irmão. E se você está achando que eu estou pregando essa mensagem para você dar dinheiro aqui, que esse pastor aí quer o meu dinheiro. Escolha uma igreja então que você acredita no trabalho, na integridade. Se plante lá. Mas se plante para ser um canal de Deus ali. Não tem problema. Eu creio tanto no que eu estou pregando, que eu vivo isso aqui. Eu creio tanto nisso, que eu sei que se você viver esse princípio, você vai desfrutar de algo poderoso da parte de Deus. Tão lindo. Eu creio tanto nesse princípio que se você não quer vivê-lo aqui nesse contexto, procure outro então no qual você pode se plantar, uma comunidade de fé na qual você vai se plantar e vai dizer, eu vou semear aqui, porque meu coração está aqui no reino de Deus. Enquanto as luzes se abaixam, eu quero encerrar com isso. Dízimo não é sobre dízimo, gratidão, honra, é sobre
provisão. Por último, fale comigo bem forte: um teste de fé. Eu vou fazer aqui para encerrar um quiz gospel. Me ajuda. Eu vou fazer a pergunta e você vai responder. E você sabe a resposta, mas responda com força, pode ser? Quantas pragas ocorreram no Egito para testar Faraó? Fale mais alto. 10. Quantos mandamentos foram dados a Moisés para testar a obediência do povo de Israel? Quantas vezes Deus testou Israel enquanto eles estavam no deserto? Quantas vezes Deus testou o coração de Jacó, mudando o seu salário através do seu sogro Labão? Quantos dias Daniel pediu ao chefe dos oficiais para testar, alimentando-se de forma diferente das iguarias do rei? Quantas virgens foram testadas para saber se estavam de fato preparadas para a vinda do noivo, na parábola contada por Jesus? Para a igreja de Esmirna, quantos dias o diabo iria testar alguns que ali se encontravam? 10. Porque 10 é o número do teste na Bíblia. 10 é o número do teste. Eu quero dizer para você que o teste é Deus perguntando para mim, João Vitor, para você: João Vitor, você crê que os seus 90% com a minha mão e a minha bênção rende e é capaz de muito mais do que os teus 100%? Você crê, João Vitor? Você confia mesmo nisso? Teste, fale comigo, teste. João Vitor, você acha que quem provê na sua vida é você? Opção 2 é o teu trabalho. Opção 3 são os teus clientes. Opção 4 é quem compra teus livros. Ou você crê que eu sou Jeová Jireh, eu sou aquele que provê, eu estive contigo, estou contigo e estarei contigo? Você crê que eu sou o teu provedor? Você crê mesmo, João? Se você crê, então faça como Pedro, que me cedeu o barco dele, e no barco que ele me cedeu, eu entrei e eu operei uma pesca maravilhosa. Se você crê mesmo, João, então faça como Abraão, que subiu ao Monte Moriá com o seu único filho chamado Isaque, e ele entrega Isaque naquele lugar. E então eu digo: não precisa, Abraão, eu já percebi que o teu coração confia em mim, eu farei de ti pai de muitas nações. Tu me entregaste um, pois eu te entrego vários. Que tal você fazer como Ana, João Vitor, que pegou o seu único filho, a saber Samuel, que nasceu da sua esterilidade, e quando ele nasce, ela então consagra ao Senhor, e porque ela consagrou ao Senhor Samuel, eu lhe concedi outros 7 filhos, só para ela saber que não é por acaso, é 7, porque fui eu que honrei, eu que fiz, eu que dei. Que tal você fazer como a viúva de Sarepta, que não tinha azeite, que não tinha farinha, que vivia um tempo de escassez, mas o profeta disse assim para ela: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu te disser. Primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem para mim. E aí a mulher talvez pensou: como é que eu vou fazer primeiro para ti? Eu não tenho nem para mim. E o profeta estava tentando fazer ela entender: minha filha, quem coloca Deus em primeiro lugar nunca vai ficar em segundo lugar. É um teste, minha filha, é um teste, minha filha, é um teste para saber se você confia que é Ele o teu provedor. Ele é o teu provedor. Igreja, fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero crer, meu irmão. Olha, eu pontuei aqui da Bíblia, Gênesis, Apocalipse. Essa igreja aqui, se você está visitando, deixa eu dizer uma coisa: essa igreja aqui, se você está visitando, a gente aconselha, cuida, ama, prega, não interessa, a gente nem sabe quem doa, quem não doa, não é isso. Eu estou ensinando esse princípio para uma chave virar na sua vida, e você ter uma experiência de fé, porque é uma experiência de fé. Quando você vê, você vai dizer: meu Deus, eu achei que a matemática aqui não se encaixava, e não se encaixa.
matemática não, mas o agir de Deus sim. Feche os seus olhos, deixa eu orar com você. Ah, Senhor, 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 eu quero crer, ó Pai, eu quero crer, Senhor. Não é sobre o que temos, é sobre quem somos, é sobre o nosso coração. Pai, começa a mudar. Eu queria orar aqui agora. Fecha os teus olhos e começa a orar dizendo assim: Senhor, Espírito Santo, fala comigo dessa palavra, fala comigo dessa palavra, fala comigo. Começa a pedir: Senhor, eu quero que Tu sejas o primeiro no meu coração, o primeiro no meu interior, o primeiro na minha vida. Que Tu sejas aquele que é digno da primeira parte, aquele que é digno do meu tudo, aquele que é digno, que eu seja verdadeiramente entregue e consagrado a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Que como igreja, Senhor, a gente seja mais e mais consagrado a Ti, mais e mais entregue a Ti, mais e mais. Não queremos apenas, Senhor, ó Deus, uma parte do nosso ser entregue a Ti. Queremos tudo que somos, pois o Senhor nos deu tudo na cruz. O Senhor nos deu generosamente, abundantemente na cruz do Calvário. Jesus, Tu és tudo. Uma entrega tão sublime, tão radical de amor. Tua salvação, como disse o salmista, que darei ao Senhor em troca de todos os seus benefícios. Não dá, Senhor, não dá para colocar, não dá para devolver, não dá para recompensar-te, não é impossível, porque quem Tu és em nossas vidas, o que o Senhor faz, o que fizeste e o que fazes por nós, é maravilhoso demais, maravilhoso demais. Nós Te louvamos,